Eu ia até perguntar ao Cabidão, mas vou no Rafa Miranda aqui, já foi jogador, atleta, vestiário. Depois de uma derrota dessa, pro mesmo adversário, aí você vai enfrentar o mesmo adversário. E aí? É muito ruim. Fala que tava falando com o Cabidão aqui fora do ar. É o primeiro que o sentimento ontem e hoje, né, de velório, né? De duas derrotas. O Atlético teve quase nada assim. O título passou muito longe, né? A verdade é essa. Em nenhum momento você falou assim, pô, o Atlético vai ser campeão nos 180 minutos. A bola que chegou mais perto aquele momento nos 35 do segundo tempo desse jogo, que faria um gol e teria que remar para fazer o segundo. Aí você pensa assim, se faz o gol, aí a torcida vem junto, você tinha mais 10, 15 minutos ali para empatar, até poderia. Então, assim, aquilo ali foi o mais perto de se imaginar um Galo campeão. Então, eu acho que o sentimento ontem foi bem, bem ruim, hoje ainda tá. E aí você vai pensar, pô, vamos enfrentar o Flamengo de novo. Será que a gente... Vamos lá, e se perder 3 seguidas, o que vai ser? Né, nossa motivação, nosso mental. Então, certamente a cabeça dos jogadores nesse momento é de muito desconforto, CJ. Muito desconforto. Virar a chave para esse jogo não é fácil, mas tem que virar. Tem que virar, até vai entrar algumas peças diferentes, né? Porque você já tem a saída aí de Alonso, Alan Franco e Arana. Você tem alguns jogadores que vão acabar... A volta do Daverson. A volta do Daverson, que é um cara que está, nesse momento, ele e o Fausto Vera, mais motivado do que os outros, ou mentalmente mais preparado do que os outros. Pode ser, sim, uma injeção de ânimo, mas os jogadores que jogaram, não tenho dúvida que o mental tá abalado. Tá abalado por tudo que aconteceu. CJ, e assim, a questão do Atlético é não deixar a peteca cair de fato, né? Porque a gente tá falando aqui de uma situação de Libertadores via Campeonato Brasileiro bem possível, né? O Atlético ele tá na briga ali com o Cruzeiro e Bahia, pela sétima posição. Né? E o Vasco, mas o E o Corinthians. E o Corinthians. Já passaram o Galo. Mas o Atlético tem 2 jogos a menos, tá, gente? Só pra deixar claro. Tem jogo agora contra o Flamengo, tem jogo contra o Atlético Paranaense. Esse negócio de jogo a menos é muito legal. Mas pelo menos tem, CJ. Fica agarrado nesse... Pode ser que se ganhar os dois, ele empata com o Cruzeiro. Né? Então ele chega até, por exemplo, o posicionamento do Cruzeiro, né? Ele ficaria em 8º por causa do número de vitórias, se não tô Lembrando que pro Atlético o G8 é garantido, né? G8 pro Atlético é garantido. É o único time que em 8º lugar, se ficar, consegue a vaga à Libertadores, tá? Matematicamente. Pode se classificar em 9º, mas o G8 é garantido para o Atlético. E aí 9º, lembrando, depende ainda do Cruzeiro ganhar a Sul-Americana. Como é isso? É garantido. Porque se o Atlético não for campeão da Libertadores, o Botafogo vai abrir o G8 de todo jeito. Então, pro Atlético, o G8 é garantido. É o único time que pode ficar tranquilo entre os 8 primeiros no colocado do Brasileiro, que ele vai para a Libertadores. O Flamengo abriu o G7 e o Botafogo, em caso de desastre pro Atlético... Porque para Cruzeiro, Bahia, Vasco e Corinthians, o G8 não está garantido, porque eles podem ficar em 8º, o Atlético ganhar a Libertadores e ficar em 11º como ele está hoje, e aí o 8º colocado se deu mal. Mas pro Atlético o G8 é garantido. E pro resto, o 7º hoje é garantido, né? Já que abriu o G7 com o título do Flamengo. Então, CJ, o Atlético ele tem que se pegar essas coisas, né? E outra, né? A gente tá falando aqui do valor motivacional, da situação motivacional. É muito importante mentalmente para o Atlético vencer amanhã. É fundamental o Atlético vencer amanhã, CJ. Porque se perder a terceira para o Flamengo, o mental vai lá para baixo. E tem um outro ponto, assim, além de dar terceiro jogo seguido contra o Flamengo e tudo, o Atlético precisa voltar a vencer, CJ. Os últimos 10 jogos o Atlético tem 2 vitórias, já tem 5 jogos sem vencer, e precisa reagir no Campeonato Brasileiro. 5, só lembrando, contando brasileiro e também contando todas Copas, as competições. né? Tudo, né? Perdeu para Inter, Flamengo, Atlético Goianiense e Flamengo de novo e empatou com o River Plate, né? Então, assim, nos últimos 10 jogos, o Atlético só tem 2 vitórias, ganhou do Grêmio no Brasileiro, aquele jogo na Arena MRV, e ganhou do River Plate na Libertadores. Precisa começar a voltar a vencer, né? Retomar confiança para o dia 30 é muito importante também, porque a gente tem um Botafogo que está com a faca nos dentes, né? Porque está disputando o título do Campeonato Brasileiro e que vai jogar com a faca nos dentes até o dia 30, e o Atlético não pode perder isso. Né? Não pode, por mais que a gente saiba que o Campeonato Brasileiro não é a mesma coisa, que o Atlético vai manejar mais o brasileiro do que o Botafogo vai fazer, a gente entende isso, mas o Atlético não pode
nesses próximos 20 dias, deixar de competir num nível alto, porque ele vai enfrentar um adversário que vai chegar lá com a faca nos dentes. E pra piorar Ganhando isso ou tudo... perdendo o título brasileiro, o Botafogo vai chegar no dia 30 com a faca nos dentes. Não tenho dúvida. Porque ele vai ter que jogar com a corda esticada daqui até lá. O nível de concentração Isso tem um lado negativo, é claro, né? De não poder poupar alguns jogadores e tudo mais. Por exemplo, o Botafogo vai enfrentar o Palmeiras antes de enfrentar Na semana, né, inclusive. a final da Copa da Libertadores e vai ter que jogar com todo mundo. O Atlético vai poder manejar esse jogo. E isso pode ser uma vantagem física, mas a parte física não é a única. Tem a parte mental, a parte de estar com a corda esticada que o Botafogo vai estar. E o Atlético vai precisar esticar um pouco essa corda. Nesse momento, não pode deixar ela afrouxar demais, não. O atleticano é palmeirense, né? Cara, eu não sei. Você não acha sinceramente. que... torcer pro Palmeiras ficar fungando no cangote não, isso sim. É fundamental, fundamental pro Atlético que o Botafogo não decida a vida dele no Botafogo, no Brasileiro. Abre 6 de novo aí a 9. Mas também não dá pra deixar o Palmeiras passar muito, né? O que é pouco provável nesse momento. Não dá tempo. O torcedor atleticano é assim, ele torce pro Palmeiras continuar um ponto, mesmo número de pontos, na disputa. Porque se o Botafogo chega no jogo contra o Palmeiras já campeão, seria muito ruim pro Atlético, porque aí daria a possibilidade de descansar os jogadores contra o Palmeiras. Mas a pergunta que você fez tem um outro sentido também, se o torcedor do Galo tem que torcer pro Botafogo ser campeão talvez contra o Palmeiras, que aí entra dá uma relaxada, ou não, tem que continuar brigando para ter o foco na Libertadores, mas também sabendo que quando voltar da Libertadores ele tem mais jogos. Será que dá relaxada? Não, então, é difícil eu saber. tenho essa dúvida também. Varia de um para outro, de jogador para jogador. Vai ser poucos varia dias. Inclusive do ambiente do clube, assim, de como que vai estar o ambiente do clube, do elenco, interno. É difícil fazer essa projeção. É difícil. Mas de saber o que é pior, se é o relaxamento do Campeonato Brasileiro ou a pressão de perder o Campeonato Brasileiro. Ou de estar perto de perder o Campeonato Brasileiro. Tudo isso vai entrar aí outro. O Botafogo carrega uma carga do ano passado. Isso. Por mais que o elenco seja completamente diferente, hoje se a gente for pegar o time que terminou o Campeonato Brasileiro e o time do Botafogo que está jogando, deve ter aí... Só o Marlon. Titular? Só o Marlon. É verdade. Só o Marlon. Marlon Freitas. Os outros 10 jogadores mudaram. E esses jogadores não carregam essa carga de certa forma. Mas tem a pressão interna do clube, né? Sabem o que aconteceu e tudo. A gente não pode fazer igual ano passado. Então, assim, se o Botafogo joga mais 4 jogos no Campeonato Brasileiro até a final da Libertadores. O Atlético joga 6. 6, não é? 6 jogos. É isso mesmo. Eu te passo aqui agora. O Atlético tem o Flamengo amanhã. É 2 mais 4. Aí o Atlético Paranaense no final de semana, 2. O Botafogo na quarta-feira que vem, 3. Depois pega o São Paulo fora de casa, 4. 5, Juventude. São 5 jogos. 5 e depois mais 2 para fechar. Então é isso. Depois e o Botafogo joga 3, então, até a final da Libertadores. Você tropeça nesses 3 jogos, a carga que vai para os jogadores do Botafogo é aquela pressão de, nossa, de novo nós podemos deixar na reta final e sair de mão a banana nos 2 campeonatos. Então, assim, é difícil saber psicologicamente o que vai acontecer com o Botafogo. Agora, é importante que o Atlético estique essa corda. Por exemplo, você falou do jogo contra o Botafogo. Esse jogo contra o Botafogo é muito importante que o Atlético entre com a corda esticada. Sério? Eu acho. Muito importante. Cara, eu fiquei pensando nisso lá em casa e falei assim, que deixa os caras jogarem a vida, porque eles estão disputando o título. E você estuda mais, entra... Não, corda esticada. Tem que esticar mesmo? A corda, CJ, um pouco. Se você relaxar demais a corda, pra você esticar ela daqui a 20 dias, não, mas é difícil. Só o adversário. Eu sei que tem que esticar hoje contra o Flamengo, contra o Atlético Paranaense no final de semana. Amanhã, perdão, contra o Flamengo, final de semana contra o Atlético Paranaense, mas contra o Botafogo, eu acho importante esticar contra o Botafogo. Não, que dúvida. Eu acho que é um bom teste. Exatamente. Acho que é um bom teste. Porque assim, a pressão tá se no você Botafogo. estica e você ganha o jogo do Botafogo num jogo que vale muito pro Botafogo e pro Atlético não vale tanto, olha a confiança que isso te dá pro dia 30, cara. E a desconfiança que gera do outro lado. Eu acho que eu também vou... Você bota... Porque são 2 pontos. Você bota pressão no Botafogo no Campeonato Brasileiro, o que é positivo pro Atlético. Você segura ele. E você ainda ganha a confiança de, você ganhou dos caras que você vai jogar daqui a 10 dias. É verdade. Eu acho que esse jogo do Botafogo contra o Palmeiras, independente do que aconteça, independente se o Botafogo... Né, claro que é muito difícil o Botafogo chegar lá como campeão, tá? É muito improvável que isso aconteça. Mas o Botafogo chegar para esse jogo contra o Palmeiras, na semana de decisão de Copa Libertadores, aí perde pro Palmeiras. Aí há uma mudança de posicionamento. O Palmeiras vira líder e o Botafogo fica segundo. Cara,
moralmente, mentalmente... Dá uma balançada. Dá, Acho que é o lógico. melhor Nossa, cenário. Então sem o atleticano dúvida. é palmeirense. É verdade. O atleticano é palmeirense. Acho que é o melhor Sem dúvida cenário esse nenhuma, daí. Sem dúvida. A gente acabou de falar que mentalmente o Atlético tá fragilizado Verdade. em relação ao Flamengo, que Cabidão. o melhor adversário não, Não, seria claro. o Flamengo agora. Se Tem toma uma razão. terceira tamancada, cara, desaba tudo. No caso do Palmeiras e do Botafogo, no caso especificamente do Botafogo, se perde o Palmeiras na semana de final de Libertadores, gente... Nossa, e é nasce. Ô, gente, olha que tabela louca o que os deuses do futebol prepararam para essa reta final. Olha só que loucura. Temos um Botafogo e Palmeiras que estão disputando o título na semana de decisão da Liberta e temos um Atlético e Botafogo a 10 dias da Liberta e é o jogo da final. Que loucura. Vai ser um bom termômetro já pra final.